evangélica. Tá. E Jesus, pela região que Jesus nasceu, Jesus é considerado palestino? Óbvio. Jesus é um palestino. Então por que os cristãos estão orando por Israel? Tem que orar pela Palestina agora, cara. É porque, assim, o berço da humanidade, o Jardim do Éden, o berço da humanidade, é onde nós conhecemos como a capital do Iraque. Nas Arábias. A Mesopotâmia vem dali, do Irã, do Iraque, os rios originários. Próprio Jesus, as características físicas de Jesus seria de um árabe. Quando a gente fala árabe, a gente está falando sobre todo aquele império ali que envolve as Arábias, Irã, Iraque, Egito, aquela região ali. Então, quando você vê Jesus, que nasceu em Belém, não foi do Pará, e cresceu e conviveu, ele passa os 2 primeiros anos da vida dele no Egito. Ou seja, ele não é confundido como alguém turista no Egito, porque ele tinha as características de uma criança egípcia. E depois dos 2 anos ele volta para Israel, para Israel, e ele cresce numa vila pequenininha chamada Nazaré, que devia ter umas 400 pessoas, mais ou menos. Então ele cresce assim, e Jesus em nenhum momento ele chama atenção. Ele tinha todas as características daquele povo. Não era um europeu, louro, branco, dos olhos azuis. Não tinha nada disso. Pelo contrário, todas as vezes que a Bíblia se refere sobre a aparência de Jesus, nas 2 vezes que se refere, diz que, na primeira, é Isaías dizendo que nele não havia formosura nenhuma. Ou seja, ele era feio. Ninguém iria a ele pelo corpício sarado dele. E a segunda vez é que as pessoas, quando veem Jesus ministrar, falam assim, nossa, ele tem só 30 anos, 31, ele parece tão mais velho. Ou seja, ele carregava um peso de responsabilidade que ele envelheceu. Alguma coisa você tem em comum. Tá vendo? Quem diria que você tem 18 anos? Ninguém. Ninguém. DVD tem 62. Mas, e tem a questão também da localidade onde Jesus... Porque as pessoas tinham um preconceito com ele pelo local de onde ele era. Que o pessoal falava, não há nada de bom que venha desse lugar aí, sabe? Então, hoje, quando a gente fala, então, da questão Israel e Palestina, Jesus foi o primeiro palestino, assim, digamos. O primeiro não, porque eles já sofriam naquela época. Né? Se você entender... Mas é o palestino mais famoso. Porque, assim, Israel, como Estado, ele volta só em 1948. Sim. Naquela época... você fala, mas naquela época era Israel. Não, naquela época era Império Romano. Aquilo dali não era o Estado de Israel, era o Império Romano. Quando Jesus nasce... Israel era comandada pelo Império Romano, não era uma província independente. Nada disso. No entanto, que os próprios líderes de Israel, para crucificar Jesus, ficam levando ele de um lado para o outro entre os líderes romanos, seja Herodes ou Pôncio Pilatos. Porque eles não tinham autonomia para fazer o que para fazer nada ali, exceto escravizar o povo, mas sem uma sentença judicial, digamos assim, ou de morte. Então, você tem isso. Na década de 70, você já tem a diáspora de todo o povo Israel dali. E quando, em 1948, pelo que fizeram, pelo que Hitler fez com a população judaica, havia, isso eu entendo, havia uma dívida com o povo judeu. Por causa de Hitler e do nazismo. Você imagina, você pega qualquer raça e um líder resolve dizimar essa raça inteira só por ser dessa raça. Então, quando esse líder é morto, é destituído, é mais do que justo, como humanidade, a gente falar, não, vocês vão voltar para um lugar para vocês poderem se reunir, para vocês terem a sua família. Foi isso que aconteceu na Assembleia da ONU de 47 e na inauguração da independência do Estado de Israel em 1948. Só que essa resolução da ONU... Eu vou voltar naquele tópico, né? A resolução da ONU, ela diz que cria o Estado de Israel, mas também cria o Estado palestino. E esse Estado palestino nunca aconteceu.
Sim, porque o Estado de Israel passa a dominar, a invadir o Estado palestino, a destruir o povo, acabar com o povo, acabar com as aldeias, com as cidades, tudo isso. E agora quando se fala, é lógico, foi abominável o que o Hamas fez. Não. Sabe, não dá para Nada justifica a morte de civil, morte de nada, inocente. nada. No entanto, o Estado de Israel tem feito a mesma prática com os palestinos há anos, há muito tempo. Eu acho que é uma guerra que não dá pra você tomar um lado, né? Não Porque tem os dois exatamente os dois lados isso. são muito errados. Não, né? não tem lado para se tomar. É isso que eu acho Eu absurdo também as acho, pessoas tomarem um lado. sabe, aí. tomar um lado. Sabe, não é justificar o que... eu entendo também que não é uma ação terrorista, e sim uma reação terrorista, depois de tanto tempo tomando cacetada. Ali é chumbo trocado o tempo todo, sabe? Mas Israel também tem matado civis, Israel também tem bombardeado lugares, prédios, vilas, cidades civis, tem matado muito civil. Israel também tem matado velho, tem matado criança, sabe? Não é algo que o Hamas está fazendo agora que começaram eles. Isso veio à tona porque ninguém sabia do poder bélico que o Hamas Que o tinha Hamas adquirido. tinha, Tinha adquirido. Por quê? Até ano passado, a Palestina ela era considerada pela ONU e pelos direitos humanos mundiais como a maior prisão em céu aberto do mundo. Porque a Palestina ela tem o tamanho do plano piloto, de Brasília capital, só o plano piloto. E a Cisjordânia tem o tamanho do Distrito Federal. Ali, no tamanho do plano piloto, com aquelas ruazinhas, aquele pequeno trecho de terra de 41 mil quilômetros quadrados, moram 2 milhões de pessoas. 80% da população não tem água, ela tem acesso à água uma vez a cada 5 dias, não tem eletricidade, não tem escola, alimentação com muita dificuldade. Por causa dos embargos feitos, porque o território todo de Israel era dividido com a Palestina e eles foram tomando, e eles foram impondo embargos. Uhum. E eu sou contra esse tipo de morte lenta que você faz com uma nação. Não só com ele, com qualquer embargo que se faz. A não ser que você tenha um caso realmente de extrema, e mesmo assim, olhe lá. Porque nós temos inteligência hoje para ir lá e matar formiguinha. Entendeu? Os Estados Unidos, Israel tem inteligência para ir lá no meio do deserto do Saara e acertar uma formiguinha. Então eu não preciso acertar hospitais, eu não preciso acertar escolas, Exato. eu não preciso, como Israel fez nos últimos anos, destruir, cimentar todas as fontes de água que chegavam à Palestina. Então eles não têm água mais. Então proibir qualquer tipo de assistência de alimento, de material básico de higiene vindo pelo Egito ou pelo mar Mediterrâneo. Isso tudo é proibido. Então aquelas pessoas, elas vivem numa miséria total. Mas a gente faz isso em nome de Deus. Não. Primeira coisa aí. Não faz nada em nome de Deus. Deus não está nisso. Deus não está ali e não está nisso. Segundo, a gente faz isso por causa da célula islâmica. Entendo. Uma célula terrorista é perigosa e ela precisa ser controlada. A célula. Não, a população toda. Quem é a célula? Meia dúzia de pessoas. Mata a cabeça, morre o resto. Então, assim, não todos os civis, todos os embarques. Você acha que aqueles 2 milhões de pessoas que estão sofrendo com fome, sede, desnutrição, como mais de 50% das grávidas que estão com anemia, ou as crianças que nascem anêmicas, elas não têm nada a ver com o Império Islâmico, com o Estado Islâmico. A maioria só quer água para beber. Só isso. Quem tem fome, como diria Betinho, tem pressa. Então elas só querem comida. Elas não têm nada a ver com isso. E se a inteligência de Israel é tão precisa como é considerada a segunda melhor do mundo, ela pode simplesmente destruir a célula lá. Mas é jogo, politicamente correto, politicamente falando? Não é jogo. É muito importante manter a guerra. É muito importante se ter um inimigo. Mas por que isso? Como qualquer religião, como qualquer império. Se você você não não tem o tem um demônio? inimigo, você não tem por que existir.
Então, por exemplo, Benjamin Netanyahu estava às vésperas de sofrer o impeachment agora. Com a guerra chegando, não vai ter nada disso. E para Israel é muito importante válido. manter, ainda mais quando você faz isso e você tem uma cobertura mundial que te realmente ampara, né? te ampara e não vamos falar nada disso que os caras estão falando. Agora, se tacar uma bomba lá num prédio residencial, a gente vai chamar de terrorista todo o restante que fizer isso. Assim como o Hamas é um braço não oficial do Império Islâmico e que também é financiado por esse império, como o Irã, como a Arábia. Porque também vale para se mostrar sempre o poder. Para se mostrar sempre que as pessoas precisam ser seguidores das suas ideologias, porque senão, se eles estão dizimando a Palestina, eles vão dizimar você. É a mesma coisa em qualquer lugar, só mudam os personagens. E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.